podemos estabelecer, evidentemente, uma periodização da literatura angolana associada, como disse o Lupito Feijó, às décadas, mas eu acho que para se falar da nova literatura angolana é preciso pôr aqui um escritor no centro, e é a obra de Ondjak. Então é possível falar de uma literatura angolana antes de Ondjak e depois de Ondjak, porque há aqui um trabalho associado, tanto os da minha rua, o Bom Dia Camaradas ou Transparentes, textos de Ondjak, que demonstram outra forma de se aproximar ao texto literário e à criatividade. As novas gerações que surgem, mesmo até a última década, de certa forma evocam aspectos que ele também evoca nos seus livros, nos seus primeiros livros e de outros livros que ele publicou. E depois também, no caso dele, acontece o mesmo que acontece a muitos autores. É um autor que é escritor, mas também é artista plástico, é fotógrafo. Portanto, aqui esse elemento de viagem entre várias manifestações artísticas. Nós percebemos que a relevância, tanto estética quanto a nível de temática, de conteúdo, de forma de Ondjak, acaba sendo reconhecida mais a nível internacional, mesmo a sua influência estética, do que em Angola. Nós conseguimos sentir isso quando vamos para o que se produz aqui atualmente. O próprio Adriano Mechins, com o caso dos Pirilampos, acaba tendo mais influência na produção da mais recente produção literária. O João Tala, com Surreambulando e outros contos, acaba tendo mais influência nas gerações que vão surgindo do que o próprio Ondjak. Isso não reduz, obviamente, a produção de Ondjak, mas isso demonstra claramente qual é, não reduz, mas demonstra qual é o atual panorama da literatura angolana, ou seja, é um escritor que é aceito, que é estudado, que é visto como referência da literatura angolana lá fora, mas que aqui dentro não tem grande influência estética sobre as gerações que vão surgindo. Nós temos escritores que exercem muito mais influência de Ondjak, então colocá-lo como figura central deste período de 90 a 2025 de produção literária angolana, para mim, é um elemento extremamente frágil, porque há ainda questões extraliterárias que influenciam na divulgação e no conhecimento desses escritores, questões raciais, questões de estrutura, porque quando é um escritor que tem uma estrutura, tem uma assessoria, tem apoio de editoras e é bem aceito pelo público europeu, pelo público latino-americano, é muito mais prático, mais fácil para um escritor branco que escreve sobre questões ligadas à urbe, ser aceito por públicos que são maioritariamente brancos, do que um escritor negro, que já é julgado desde o momento em que se apresenta como intelectual. A nossa maior figura, por exemplo, negra, dentro da literatura divulgada, é o Agostinho Neto, que vai atrelado ao facto de ter sido o primeiro presidente do nosso país. Nós temos escritores como João Tala, como o próprio Adriano Mechins, como o mestre Lupito Feijó, que têm percursos muito maiores, que mereciam também ser estudados, mas que não são tidos nem achados, porque a própria estrutura funciona para facilitar, para acolher escritores que tenham a tez mais clara. Então, não podemos analisar a literatura angolana centrando-se apenas na figura do escritor, mas num contexto que, na verdade, é a maneira que quase todos os estudiosos que falam de literatura angolana encontram para estudar a nossa literatura. Recordo que não é a primeira vez que a literatura pivota à volta de um autor. E autores são centrais. Por exemplo, logo após a independência, Nandino Vieira é um autor fundamental. Tudo que aconteceu depois tem muito com o que ele produziu. Vou dizer, tanto Arnaldo Santos quanto Boaventura Cardoso estão, digamos, na órbita de Nandino Vieira. O mesmo acontece com Ondjak. E esse argumento sociológico e de raça não no argumento, não, eu não vou por esse argumento, porque a questão do privilégio é um pouco relativa. Eu estou a falar do texto. Então, no texto, quando nós vemos o texto de Ondjak, tem suficiente solidez para estabelecer aí um paradigma que é um corte. Estabelece um corte diretamente por causa, não só da questão do tema, mas da forma como abordamos o tema. É a forma como abordamos o tema. Porque o tema pode haver continuidade temática, mas se a maneira que nós abordamos é diferente e isso pode provocar... Mas mesmo a nível desse caso...
Sim, não, eu interrompia. É por causa disso. Então, o argumento do privilégio, o argumento da raça, isto está bom para analisar sociologicamente a literatura, mas não necessariamente para analisar esteticamente a literatura. E eu foco mais na questão do texto, porque, de certa forma, eu também sou um autor privilegiado, e não sou mulato. E eu também beneficiei de apoios de editoras portuguesas. E eu também ia a Portugal e lançava o meu livro na FNAC. Então, o argumento da raça tem a ver muito com as circunstâncias. Evidentemente que há autores angolanos que escreveram depois de Dom Jaca, que são bons autores, isso não tem causa, mas eu tenho dificuldade em encontrar autores realmente muito originais. Há uma dificuldade, há um déficit na forma como abordam os temas. Os temas, às vezes, são muito interessantes, mas a abordagem e a solidez do texto não está à altura do texto de Jaca. E, evidentemente, o que acontece com essa questão de que... Só o último argumento. O que acontece com a questão de que o Jaca não é muito conhecido aqui está no argumento, porque, vamos lá ver, a população angolana são 36 milhões de habitantes, realmente o livro não circula dentro de 2 milhões de habitantes. Então, esse argumento acontece com todos. Até os que publicam aqui também não são conhecidos. Então, a questão não tem. A questão é, se o texto é sólido e, em última instância, a resposta a essa pergunta não seremos nós a dar. Vamos deixar um tempo ainda. Vamos deixar um tempo, a história vai se encarregar de depois reciclar esses elementos. Mas, evidentemente, e não devemos nunca pensar que pô-lo no centro dessa discursividade, isso pressupõe algum problema. Não, podemos pô-lo.